Sempre falamos de descobertas arqueológicas e outras que são muitas vezes descritas como surpreendentes, mas as coisas que você vai descobrir hoje vão te deixar sem palavras, e algumas delas vão te dar arrepios. Está pronto para vê-las? Então vamos começar. Você se lembra de Ötzi, o homem do gelo que foi descoberto nos Alpes em 91 e cuja história te fascinou? Você ficaria ainda mais surpreso quando souber que uma equipe de exploradores de cavernas fez uma descoberta mais surpreendente. Aconteceu em 93 em Altamura, uma cidade da Itália, no fundo de um abismo. Os espeleólogos, que são especializados em cavernas, descobriram o esqueleto de um homem que havia caído lá e permaneceu até sua morte. Os ossos foram fossilizados e cobertos com calcite, mas isso não é o mais surpreendente. O esqueleto tinha pelo menos 130 mil anos de idade. Muito mais velho que o Ötzi, não é? Bom, os cientistas tinham diante de si o esqueleto de um Neandertal, um humano que viveu durante 350 mil anos antes de sumir há 40 mil anos. De acordo com eles, o esqueleto em questão era um dos esqueletos de Neandertal mais bem preservados e completos que já haviam descoberto. É verdade que esses pesquisadores tiveram dificuldades para estudá-lo de perto, já que os ossos estavam em um local de difícil acesso, mas pelo menos as observações que puderam fazer, especialmente no nível dos seus dentes, bem como o DNA que conseguiram extrair, permitiram-lhes saber um pouco mais sobre este homem e ter alguns dados como sua idade, sua saúde bucal e seu físico. Interessante, não é? Agora, vamos falar de uma descoberta sensacional que remonta a vários anos. Uma descoberta que, com certeza, não vai deixar seus pensamentos por alguns dias. Uma equipe de arqueólogos da Nova Zelândia estava explorando um sistema de cavernas no Monte Owen, quando se depararam com um pé de ave. Como você pode adivinhar, não foi o pé de nenhuma ave pequena, mas de uma moa gigante, uma espécie voadora da grande família dos dinossauros que viveu na Nova Zelândia e sumiu do nosso mundo há várias centenas de anos. E se isso não for o suficiente para te surpreender, você deve saber que a idade dela foi estimada em 3.300 anos. E não apenas isso, a pata foi preservada em perfeitas condições e ainda continha todos os seus músculos. Nunca visto antes. Os antigos egípcios costumavam mumificar seus mortos. Todos sabem disso. Mas o que você não pode saber é que esta prática também era comum nas Filipinas. Entretanto, essa mumificação não foi feita da mesma forma que no Egito. Ou seja, não com ataduras. E isso é o mais interessante. Você quer saber como os antigos filipinos mumificaram seus mortos? Eu acho que isso vai te confundir, mas aprender sobre as tradições de sepultamento deste antigo povo realmente vale a pena. Bom, essas pessoas mumificaram seus mortos com fogo. Cientistas encontraram restos de seres humanos mumificados com fogo em cavernas na cidade de Cagayan. E este é o resultado. Deve-se notar que este método de mumificação por fogo, que pode ter começado mesmo antes da morte do falecido, exigia um processo muito longo de desidratação e fumo, que poderia durar de várias semanas a vários meses. Isso permitiu que os corpos fossem bem preservados por um longo tempo. Esta prática terminou com a chegada dos espanhóis às Filipinas no século XVI, mas as múmias Cagayan ainda estão lá. Vamos fazer uma pequena viagem ao deserto do Atacama, no Chile. O que eu vou te mostrar agora não vai te deixar indiferente e certamente vai te fazer pensar muito. Você está pronto para uma surpresa? Bom, veja esta foto. Que surpresa! Parece uma múmia alienígena, não parece? Bom, na verdade, a aparência desta pequena múmia de apenas alguns centímetros e, acima de tudo, a forma da sua cabeça nos faz pensar que é de fato um pequeno alienígena que foi encontrado no deserto do Atacama. Ata, com o nome do local onde foi encontrado, tem sido objeto de uma série de estudos científicos por vários anos. Obviamente, isso levou à conclusão de que se tratava de um feto humano feminino com anomalias genéticas, especialmente em seus ossos. Segundo alguns cientistas, Ata sofria da síndrome da idade óssea acelerada e acabou no meio do deserto, talvez por conta de um aborto espontâneo. Entretanto, nem todos os cientistas concordam com essa teoria e muitos questionam, o que deixará dúvidas sobre a verdadeira natureza desta múmia por muito tempo. É frequentemente por conta da sua capa que decidimos comprar ou ler um livro. Mas o livro que você vai ver agora não é um livro qualquer. É certo que ele vai te assustar quando você descobrir por quê. Não tem nada a ver com o título do livro ou alguma ilustração na capa. Bom, isso vai te surpreender. A capa do livro é feita de pele humana. Isso deixa você sem palavras, não é? Bom, o livro existe, e é de verdade. Ele foi descoberto na Universidade de Harvard
e especialistas que o viram de perto confirmaram esta informação. A pergunta agora é: como este livro foi encadernado em pele humana? Quem é essa pessoa que estava disposta a doar sua pele por um livro? Bom, se acredita que este livro veio de uma pele de uma mulher que era mentalmente instável e o livro foi feito pelo seu médico. No entanto, parece que este livro não é o único coberto de pele humana. Há também outros exemplos, como um livro no Reino Unido que foi coberto com a pele de um jovem que havia sido condenada à morte e enforcada. Você teria coragem de pegar nesse livro e dar uma olhada? Você tocaria nele? Sempre se falou de alienígenas e suas visitas ao nosso mundo em seus discos voadores, mas parece que os aliens não pousaram apenas aqui. O quê? Onde eles poderiam ter ido? Você vai descobrir a resposta em breve. Mas antes, dê uma boa olhada nesta foto. O que você vê ali? Essa coisa em forma humana. Parece um alienígena, não é? Entretanto, é difícil dizer quando e por quem essa imagem foi tirada. Alguns dizem que esta forma foi detectada na Lua, talvez durante a missão Apollo 11. Outros sugerem que a imagem foi tirada pela NASA, enquanto outros sugerem que na verdade é alguma cena ou imagem de um filme de terror alienígena ou de suspense. Então, o que você acha que é? Será que é um alienígena de verdade? Quantos objetos duvidosos são descobertos na natureza por acaso e ligados então a algum tipo de extraterrestre? É preciso dizer que os teóricos da conspiração gostam disso, e não faltam histórias sobre essas descobertas fascinantes. A propósito, você já ouviu a mais recente? Um homem descobriu um objeto muito misterioso no Arkansas e não hesitou em colocar as fotos em uma página do Facebook, que provocou uma avalanche de especulações nas mídias sociais, especialmente por parte dos teóricos da conspiração. Um deles, um homem chamado Warren, chegou ao ponto de definir a natureza deste objeto oval gigante e escamoso. Você quer saber o que Warren tinha a dizer? Acredite ou não, com certeza você vai se surpreender. Então aqui está a teoria. Este objeto gigante de 60 centímetros de comprimento é um ovo de um réptil alienígena. É uma ideia. No entanto, os especialistas discordam do Warren. Depois de observar o objeto, concluíram que poderia ser uma simples formação geológica. Bom, não podemos ter certeza de nada, e o mistério em torno da verdadeira natureza deste objeto talvez vai durar por muito tempo. Quando se passeia pela praia, pode-se encontrar objetos mais ou menos surpreendentes na areia. Pode ser uma garrafa de vidro, uma criatura do mar ou qualquer outra coisa. Mas em Nova Gales do Sul, Austrália, um homem encontrou algo muito mais estranho. Há pouco mais de 4 anos, este homem caminhava ao longo da praia da Força Aérea, como sempre, quando viu este objeto. Muito surpreso com a descoberta, ele não hesitou em tirar fotos. Você tem alguma ideia do que ele encontrou? Dê uma olhada. O objeto estranho tinha uma lâmpada e uma fiação elétrica. As fotos que foram publicadas em um jornal local deram origem a muitas hipóteses. Alguns afirmam que era algum tipo de dispositivo de agregação de peixe, usado para capturar certos peixes como atum, enquanto outros pensaram que poderia ser uma peça de equipamento de navegação ou uma parte de um iate. O objeto também foi confundido com um marcador de navegação, mas outra hipótese muito mais estranha sugere que era um OVNI. Isso é bizarro. Arqueólogos especializados no Antigo Egito muitas vezes fazem descobertas incríveis, algumas das quais estão além da compreensão. Como você sabe, os animais eram muito importantes para essas pessoas, tanto que mumificavam estes animais, como os gatos, por exemplo. Agora, há alguns anos, na necrópole de Saqqara, em Gizé, arqueólogos descobriram 5 múmias animais maiores que gatos. Você está se perguntando qual animal era? Eles eram felinos, claro, e adivinhem, 2 desses 5 animais foram identificados como filhotes. Claro, outros animais mumificados também foram encontrados, tais como crocodilos, cobras e pássaros, mas essa é a primeira vez que uma múmia completa de um leão, ou um filhote de leão, é descoberta no Egito. Às vezes é dentro de tumbas que os arqueólogos encontram tesouros e objetos preciosos. Curiosamente, eles podem descobrir coisas que são exatamente iguais aos objetos que usamos todos os dias, como foi o caso no túmulo de uma mulher do período Xiongnu. Esta mulher foi enterrada em Tuva, uma região montanhosa da Rússia há mais de 2100 anos. Bem, aqui está. O que é essa coisa misteriosa que um dos arqueólogos encontrou no túmulo? E que nos lembra um objeto que quase todo mundo não pode deixar de usar hoje em dia. Se você não tem a resposta, aqui está. No túmulo, ele encontrou um acessório na forma de um smartphone. Dê uma olhada nas fotos desta pequena maravilha. Como você deve ter adivinhado, ele foi enterrado com esta senhora chamada Natasha. Decorado com pedras preciosas, este elegante acessório de 18 centímetros por 9 foi identificado como uma fivela de cinto. Quem sabe, pode ter sido feita pela própria Natasha. E agora vamos a Guiné, na África Ocidental. Lá você vai encontrar uma das esculturas mais confusas e fascinantes já feitas na África. Mas antes, dê uma boa olhada nesta montanha.
Você não consegue ver nada de errado? Que tal essa foto dessa montanha, dessa vez tirada de longe? Feche os olhos, conte até 3 e agora abra eles. Incrível, né? Agora você pode ver muito claramente o rosto de uma mulher esculpido na montanha, não é? Bom, a escultura foi batizada de A Senhora de Mali, pois a montanha onde ela foi esculpida fica na fronteira com Mali. Segundo Angelo Pittoni, geólogo italiano, foi feito à mão há mais de 12 mil anos. Quem é esse artista que poderia fazer algo assim numa altitude de 1.500 metros? Ninguém sabe e talvez nunca saberemos. Agora, conte pra gente nos comentários qual dessas descobertas surpreendentes te impressionou mais. Você já ouviu algo tão surpreendente como as que você viu hoje? Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.